Bom dia, amigo. Muito bom estarmos de volta, chegar até você, chegar até a sua casa nesse começo de dia. Gratos a Deus pela noite que Ele nos concedeu, gratos pelo novo dia que nasceu, na expectativa de que o dia de hoje traga grandes bênçãos e agradáveis surpresas para cada um de nós. Quero aqui deixar um abraço muito especial para aqueles que hoje completam mais um ano de vida. Recebam nosso carinho, recebam nossos votos de muitas felicidades. A todos, nosso desejo de que o dia seja um dia muito especial e que o Senhor abençoe ricamente a sua vida a cada hora desta terça-feira. Quero começar este momento convidando você a lermos juntos um versículo bastante conhecido da Bíblia Sagrada, que está no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Vamos ler o versículo 6, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo o Evangelho segundo João está repleto de afirmações de Jesus Cristo acerca de si mesmo. Vamos encontrar com muita frequência a expressão eu sou. E Jesus usa uma série de palavras, uma série de expressões para fazer referência àquilo que ele é e àquilo que ele representa para nós. Esse texto é um dos mais preciosos, um dos mais ricos, pelo modo como Jesus se apresenta. Eu queria gastar algum tempo com você refletindo sobre a primeira declaração de Jesus encontrada aqui, quando ele afirma, eu sou o caminho. Eu chamo sua atenção pelo seguinte: ao longo da história do cristianismo, esse tem sido um dos pontos mais importantes na mensagem da igreja. Ouso dizer que uma das verdades mais preciosas para o Evangelho é justamente a mensagem da exclusividade de Cristo. Algumas vezes a palavra de Deus nos adverte quanto ao cuidado que devemos ter na escolha de um caminho. O livro dos Provérbios lembra, por exemplo, que há caminho que ao homem parece ser bom, mas ao seu fim é caminho de morte, lá em Provérbios 14, versículo 12. É preciso, portanto, ter atenção para o caminho escolhido por nós. Jesus Cristo, ao se apresentar, ele deixa claro que ele é o caminho. É importantíssima aqui a utilização do artigo definido, para que não haja dúvida quanto à exclusividade desse caminho. O final do versículo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo se apresenta não apenas como um meio de acesso a Deus, mas o mais importante, ele se apresenta como o único meio de acesso a Deus. Não é este o único texto da Bíblia em que nós temos isso apresentado claramente. Ao escrever a Timóteo, o apóstolo Paulo afirma que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O que nos faz lembrar que qualquer outra tentativa de mediação é inútil, é vã. É lamentável perceber que ao longo da história muitas outras ideias tenham surgido a respeito de mediações. Às vezes mediações de homens, mediações de sacerdotes, ou mediações de líderes religiosos, ou quem sabe mediações de pessoas que já morreram, de santos. Quando a palavra de Deus é tão clara ao afirmar que só existe um mediador. É triste perceber que ao longo da história os homens tenham tentado traçar diferentes caminhos para se chegar a Deus, diferentes meios para se alcançar a salvação. Talvez através das obras, quando a palavra de Deus diz claramente que pela graça somos salvos por meio da fé, e diz a carta aos Efésios, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Outras vezes tentou criar outras formas, talvez as indulgências fosse uma maneira de chegar até Deus, conquistar o perdão divino. Talvez o purgatório fosse uma alternativa restante, se em nossa vida não encontrássemos nenhuma. Ou quem sabe uma outra vida, uma reencarnação proporcionaria uma nova chance. Absolutamente nada disso encontra base nas Escrituras Sagradas, nada disso. Mediação dos santos, indulgências, purgatório, reencarnação, nada disso encontra fundamento na Bíblia Sagrada. Pelo contrário, a Bíblia é categórica ao afirmar, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Estas são as palavras do apóstolo Pedro em Atos, capítulo 4, versículo 12. Portanto, as palavras do apóstolo Paulo atestam isso, as palavras de Pedro atestam isso, mas para nós o mais importante são as palavras do próprio Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou o caminho. Talvez ao longo de sua vida você tenha ouvido sobre diferentes alternativas, diferentes meios, diferentes caminhos, diferentes propostas. Talvez diferentes religiões tenham sugerido alternativas para você. Talvez você tenha até crescido com o conceito de que através da igreja é possível conquistar a salvação. Mas a palavra de Deus, de modo tão simples, tão claro e tão direto, nos mostra a unicidade, a exclusividade do caminho que é Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação, não há outra forma, não há outro caminho, não há outro instrumento. Se ao longo de sua vida você tem buscado em diferentes lugares uma forma de ter a sua salvação garantida, a sua salvação assegurada, se ao longo de sua vida você tem procurado o perdão dos seus pecados em diferentes lugares, a busca da graça divina, a reconciliação com Deus, através de esforços variados, eu quero lhe lembrar que a palavra de Deus é muito clara ao afirmar que só Jesus Cristo pode proporcionar esta salvação. E eu quero chegar ao final desta reflexão, pedindo a você que reflita a respeito de sua vida. E neste momento, concentre a sua atenção no único caminho capaz de levá-lo a Deus, no único caminho capaz de lhe proporcionar salvação, no único caminho para o perdão dos seus pecados, na única forma de se obter a vida eterna, que é Jesus Cristo. O que eu gostaria é que você abrisse o seu coração para Jesus e permitisse que ele entrasse em sua vida. Todas as outras coisas precisam ser vistas como secundárias, porque Jesus Cristo é o único caminho. Diante da afirmação dele, eu sou o caminho, diante da explicação dele, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu desafio a abrir o seu coração para Jesus agora. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra tão claramente nos mostra o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque não somos nós que conquistamos a nossa salvação, e ai de nós se dependesse de nossa força, de nosso esforço, de nossas realizações, porque somos falhos. Obrigado porque Jesus Cristo nos concede o acesso gratuito a Ti. E eu te peço agora que cada amigo que nos assiste nesse instante, abra o seu coração para Jesus, experimente a salvação, o perdão dos seus pecados e a vida eterna que só Cristo pode dar. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.